Bom, a Jovem Pan continua falando sobre essa segunda denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Nos atende agora o ex-ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. Ministro, bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. De nada, bom dia a todos vocês aí. Ministro, o senhor, inclusive, numa entrevista, já classificou a denúncia como bem feita, mas de difícil de se provar as acusações contra o presidente Michel Temer. Por quê? Por que existe, na sua avaliação, essa dificuldade de provar essa denúncia? Bom, é aquele aspecto, sobre o aspecto formal para um recebimento da denúncia pelo judiciário, me parece que ela está bem feita. Ou seja, descreve os fatos, há indícios de materialidade e autoria, foi capitulado o crime em que teriam ocorrido e então ela preenche os aspectos técnicos para uma peça inicial que é a denúncia. Quanto ao assunto que lá está discutido, e eu disse antes, na nossa cultura nós não temos ainda a visão, a prática de como enquadrar exatamente uma organização criminosa na descrição do tipo penal hoje existente. Vejam bem, se não tiver aquelas qualidades de permanência de várias pessoas para a prática de crimes ou vantagens dentro de uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas, etc., etc., fica muito difícil. O que eu quero dizer com isso é que a comprovação, caso recebida a denúncia, a comprovação dos tipo penal ali referido, e basicamente organização criminosa, não é tão fácil. Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa. Bom dia, Villa. Eu estava prestando atenção no que o senhor estava dizendo. Quer dizer, de acordo com a denúncia, seriam 7 os denunciados por organização criminosa e 3 por obstrução de justiça. Quer dizer, os que estão entre os 7. No caso da obstrução de justiça, o presidente Michel Temer, Joesley Batista, Ricardo Saúde e tal. Eu li rapidamente a denúncia, preciso ler com calma, mas vem a questão da permanência, isso que o senhor fez referência, né, e da obtenção de vantagens de quase R$500 bilhão. O senhor acredita, assim, numa primeira observação do senhor sobre o assunto, que não tem ali a comprovação dessas vantagens, cerca de R$500 bilhão, e a questão da permanência e de 7 empresas que teriam sido prejudicadas, né, Petrobras, Caixa e também Ministério da Integração Nacional? Não, o que eu quero dizer, Villa, é que sob o ponto da narrativa Sim. e da imputação dos fatos, a denúncia está muito bem feita. Eu estou falando assim, mais adiante, se for recebida a denúncia, ou mesmo a discussão do recebimento da denúncia, eventualmente pelo Supremo, é que há uma dificuldade inerente à aplicação rigorosa do tipo penal. Veja bem que o tipo penal tem que ser devidamente enquadrado. Os fatos narrados devem estar no tipo. E a interpretação, e principalmente uma defesa em relação a esse tipo penal, ela pode ser muito ampla. Eu não digo que não exista, eu receberia denúncia essa como juiz, se juiz fosse e tivesse condição do Supremo. Mas tem que se reconhecer que as dificuldades de enquadrar todos esses fatos em todas as linhas da lei vai ser um pouco difícil. Pode surgir aí, em vez de organização criminosa, a figura do co-réu, réus que praticam o mesmo tipo penal ao mesmo tempo, inclusive com fatos diversos. Eu tenho muita dúvida, Villa, tu me conhece, eu tenho uma posição. O que está narrado como obstrução da justiça, eu tenho minhas dificuldades em caracterizá-la ou, durante uma instrução processual, vir a enquadrá-la como obstrução de justiça.
que a obstrução da justiça tem que ser uma coisa muito concreta. Ou seja, é algo forte, é algo impactante que impeça a justiça de atuar. Então, digamos, a dificuldade, as peculiaridades do caso é que causam, digamos, essa advertência de que, sob o ponto jurídico, ela é formalmente apta. Sob o mérito da sua discussão futura, se houver, é que vão surgir, digamos, algumas dificuldades que mais ou menos eu coloquei. Joseval. Não, apenas para dizer que é gostoso ouvir um técnico em direito falar realmente. Isso dependerá da instrução, né, doutor? Claro, porque, veja bem, na denúncia, Joseval, são indicados indícios de prova ou mesmo apontadas algumas provas. E bastam para recebê-la ou não. Basta para receber a denúncia. Inclusive, nessa denúncia, pelo que eu li rapidamente, ela não é baseada tão só em palavras de colaboradores. Pelo que eu vi, ela se refere a gravações, alguns documentos, contas bancárias, que serão melhor observadas, e é o momento próprio durante a ação penal, onde é exercido com amplitude a ampla defesa, contraditório, o devido processo legal. Para o oferecimento da denúncia não é preciso cabalmente oferecer a prova. Essa vai ser observada na discussão de mérito e aí sim com todas essas questões de defesa, de perícias, de testemunha, etc, etc. Ministro, desculpe, fazendo uma pergunta para o senhor, meio tangenciando a questão. Qual é a opinião do senhor? De acordo com a nossa Constituição, né, a denúncia da Procuradoria da República tem de ir para a Câmara dos Deputados e ela é que autoriza ou não que o Supremo Tribunal Federal possa recebê-la ou não, né? Quer dizer, o encaminhamento... Isso não cria... eu estou pensando em termos de república, de conceito de gestão da coisa pública. Isso não cria um problema? Porque você vai... a denúncia, ela passa pela esfera política, ela é jurídica, passa pela esfera política, ou seja, a Câmara dos Deputados, para se dirigir outra vez ao campo jurídico, que é o Supremo Tribunal Federal. Ela não fica maculada por essa passagem pela Câmara dos Deputados que pode impedir, como no caso anterior, de corrupção passiva, que o Supremo aprecia a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, eu estou falando em termos de relação entre os poderes. Não há um complicador que é a Câmara dos Deputados que impede a aplicação da justiça? Bom, Vila, eu posso te afirmar, não sou pitoniza, mas essa denúncia não vai passar também pela Câmara. Apesar de estar tecnicamente mais completa do que a anterior. Agora, é uma norma constitucional e, como tu disseste, decorrente da tripartição dos poderes, para que haja uma aplicação de lei penal a um presidente da República, teria que ter a autorização, não é o julgamento, a autorização da Câmara dos Deputados. É um mecanismo, digamos, do sistema. Eu não concordo com isso, mas teremos que conviver ainda com harmonia de poderes tão desarmonizados e é um risco que nós temos. Agora, o que pode ocorrer é que, sim, terminada a gestão do presidente, a denúncia seguir os seus trâmites normais no foro que for competente. Ministro, o senhor não está sendo muito rigoroso, agora Joseval falando, porque, na verdade, se não existisse essa norma, a leviandade de uns deputados poderia levar um presidente ao cadafalso. Não é verdade? E em razão da norma é que se preserva tanto a presidência da República, não é, ministro? A gente não pode examinar essa questão da denúncia contra Michel Temer apenas como enfoque do dia de hoje. Verdade. Amanhã poderia estar outra na presidência, e até bem intencionado, e até um presidente mais respeitado do que o atual, e tivesse um Congresso hostil, ou tivesse uma espécie de perseguição política. E logo uma denúncia
ao contrário dessa, seria previsivelmente ela recebida, ela autorizada e o processo ir para o Supremo. Então, o que está errado é a aplicação, é a vigência do nosso sistema republicano com a tripartição dos poderes. Não é o caso concreto. Porque, na verdade, eu, se fosse deputado, eu receberia denúncia. Se fosse juiz, eu também receberia denúncia. Em relação à condenação, bom, aí seria outro tema, através de outras decorrências, um devido processo legal. Ministro Gilson Dipp, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom fim de semana. Bom dia.